Vou declarar uma variável chamada peso, e aí dentro dessa variável eu vou selecionar o meu valor que o usuário vai digitar aqui dentro. Ou seja, o usuário vai vir aqui, colocar aqui um peso. O cara vai vir aqui e colocar uma altura. E aqui a gente tem aqui, eu vou só pular aqui colocar um BR aqui para ele pular duas linhas aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Quando a pessoa digitar aqui o peso, digitar aqui a altura, nós queremos fazer o resultado aparecer aqui dentro dessa caixinha do resultado MC. Portanto, eu não quero que ele mexa ali dentro daquela caixinha. Então, eu posso colocar aqui, ó, somente leitura. Fazendo isso, eu não posso interagir com esse campo aqui, ó. Eu não posso mais inserir valor ali, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar o peso. Para isso, a gente seleciona o document. O que é o document? O document é o documento HTML. Quer ver? Eu vou simular aqui para você, tá vendo? Quando eu coloco document, perceba que ele selecionou toda essa região aqui, que é o meu document. É o documento HTML. Então, quando eu quero selecionar um elemento dentro do HTML, eu posso usar, por exemplo, aqui uma query, né, selector, ou seja, selecione através de um seletor, que pode ser um ID, que pode ser uma classe, que pode ser uma tag, poderia, por exemplo, assim, ó, selecione pela tag H2, por exemplo. Nós temos aqui a tag H2. Nós temos aqui a tag H2, que é o calcular. Então, eu estou dizendo que eu quero selecionar esse cara pela tag H2. Eu poderia selecionar também utilizando o ID lá que a gente colocou, o peso. A gente não colocou lá o peso? Olha lá, ele já selecionou o input, mas eu quero o que está dentro do input. Então, o que eu faço? Eu seleciono aqui o ponto value. Ele não tem nada lá dentro, realmente, ele não tem nada aqui dentro, certo? E assim sucessivamente, pessoal. Então, a gente vai fazer aqui, ó, document, query, selector, e aí eu vou selecionar aqui, através do meu ID peso, mesma coisa que a gente fez lá, o ponto value. Opa, ponto value. É um pouquinho chatinho aqui, que ele fica... O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar a altura. Então, altura, mesma coisa, document, ponto, query, selector, através da ID que eu coloquei lá. Qual foi a ID que nós colocamos lá? Altura. Só que eu quero estar dentro do input lá, dentro da caixinha, que é o value, certo? Então a gente tem aqui já o peso e nós temos aqui a altura. E aí, tendo o peso e tendo a altura, eu já posso calcular o meu MC. Então, por exemplo, let e MC, eu posso dizer que vai ser o meu peso dividido pela altura vezes a altura, não é isso? Então, é assim que nós calculamos o IMC, que é a altura dividido pela, desculpa, que é o peso dividido pela altura vezes a altura. Então, esse é o cálculo do IMC. Só que, se a gente fizer assim, nós teremos um problema. Nós teremos um problema, por quê? Porque aqui a gente vai receber, o que a gente digita aqui, ó, ele vai receber aqui uma string. A gente não pode fazer aqui um cálculo, né, utilizando valor texto, né? Não tem como a gente fazer um cálculo com texto. Então, para isso, a gente precisa transformar esses caras aqui em números. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente vir aqui, ó, colocar aqui o number, que é um método, tá vendo? Ele abriu aqui o parênteses, ele é um método, que faz o quê? Que transforma o resultado que vai vir aqui em número. Da mesma forma, eu posso fazer para esse camarada aqui, dizendo que tudo que vier aqui dentro desse resultado aqui, ó, ele transforme para mim em número, tá bom? Então aqui a gente já garante que o que vai vir aqui digitado, ele vai cair aqui como número, e o que for digitado aqui, dentro daquele label, daquela caixinha, ele vai colocar aqui como número. Portanto, o resultado que vai vir aqui, consequentemente vai ser jogado aqui na minha variável MC, também como número, beleza, pessoal? E aí o que acontece? A gente precisa ainda fazer uma coisa aqui. A gente precisa fazer o seguinte, a gente vai fazer depois assim, ó, imc.toFixed, porque eu quero fixar o resultado em duas casas decimais, tá? Então, basicamente aqui a gente já tem o nosso cálculo feito. Agora a gente precisa mostrar esse cálculo do MC. A gente precisa mostrar ele aonde? Nós precisamos mostrar ele dentro dessa caixinha aqui, não é isso? E essa caixinha, nós colocamos uma ID nela chamado de resultado, né, que é somente leitura. Então eu posso pegar aqui esse ID e fazer a mesma coisa, colocar aqui, ó, resultado, ele vai vir do query, do documento.query selector, pegando aqui o meu ID, que eu copiei lá, resultado, e aí eu vou pegar aqui o ponto value, só que o que eu quero fazer? Eu quero colocar, tá vendo? Ó, aqui, perceba que eu peguei o valor que a pessoa vai digitar. Só que aqui no resultado, uma vez que eu coloquei somente leitura aqui, eu não quero pegar, eu quero colocar o resultado aqui dentro. Então eu seleciono aquela caixinha do value, e aí eu quero colocar o quê? Eu quero colocar esse camarada aqui, ó. Eu quero colocar esse camarada, que é o resultado do IMC, fixando o resultado em duas casas decimais, uma vez que vai vir número. Beleza? Então aqui a gente também já tem esse cara aqui pronto. Ó. Beleza, pessoal? Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente agora precisa, na verdade, colocar um gatilho. Então eu posso simplesmente fazer assim, ó. Eu vou aqui fazer, depois a gente vai fazer da outra maneira. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, aqui, on click, ou seja, quando o usuário clicar nesse H2 aqui, ó, depois a gente vai fazer um estilozinho aqui nele, mas quando ele clicar nessa região aqui, eu quero que ele calcule e me coloque o resultado aqui, ó.
Então eu posso colocar aqui no onClick, eu quero fazer o quê? Eu quero chamar uma função que vai calcular o IMC. Ó, desse jeito aqui, ó. Eu não tenho essa função aqui agora, eu não tenho ainda essa função, nós não fizemos essa função, nós vamos fazer ela agora. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer aqui, ó, function, ó, calcula IMC, abre parênteses aqui. E o que essa função vai fazer? Essa função vai fazer tudo que a gente fez aqui, ó, não é isso? Ela vai vir pegar os valores que for digitado nessa caixa, ela vai pegar a altura que vai ser digitado nessa, e ela vai fazer o cálculo e ela vai mostrar o resultado aqui. Ela vai fazer todos esses passos aqui. Então eu vou vir aqui, dar um Ctrl X e colocar esses caras aqui para dentro, tá bom? Aqui deu um cortezinho, let. Então é isso que ele vai fazer. Vamos só ver o que está acontecendo. Na verdade aqui, pessoal, eu coloquei resultado, mas na verdade não precisa, tá? Porque aqui na verdade ele já vai colocar lá. Então vamos testar aqui? Vamos testar para ver o que está acontecendo. Então vamos lá para a nossa página. Então vamos colocar aqui peso 80, altura 1,65. Se eu calcular aqui, ó, pá, ele já está mostrando aqui meu MC, tá vendo?